Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nos concede mais uma oportunidade de estarmos aqui diretamente do estúdio da TVS News pelo nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, ao vivo, para edificar a tua vida, para você ser mais abençoado através do ensino da Palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela tua vida, por você já está aqui conosco, aqui no chat do YouTube, prestigiando a obra, prestigiando esse trabalho para a glória do nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos do nosso Ministério Remanescente em Cristo, ali na Rua Amaravate 741, São Paulo, capital. Todos sejam muito bem-vindos, irmãos de outras denominações, comunidades, que todos sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus é aquela que nos edifica, é aquela que nos transforma, é aquela que nos salva e nos faz ser livre em Cristo Jesus diante de uma sociedade pecaminosa. Vamos fazer uma pequena oração e após essa pequena oração estaremos adentrando na continuidade do tema dessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e realizado, pela tua bênção, tua graça, tua bondade e por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor alcance as vidas que já está conosco, prestigiando essa obra, abençoando essa obra, acreditando nessa obra, que o teu nome, que é sobre todos os nomes, glorifica a vida do Senhor sobre a vida de cada um. Que o Senhor seja engrandecido através dessa programação para a glória do teu santo nome. Amém? Irmãos queridos e amados, uma boa noite de salvação a todos. Hoje nós estaremos adentrando na continuidade do ensino que nós paramos na quarta-feira passada, que foi a parte 1. Hoje é a parte 2 e última parte de quem são os imitadores de Deus. Com uma base do nosso texto bíblico, a qual nós lemos na quarta-feira passada da introdução, que foi Efésios do capítulo 5, que nos traz uma reflexão muito profunda, uma reflexão muito cheia de interesses espirituais, interesses pentecostais, interesses de uma hermenêutica, de uma oratória ou de uma exegese, para compreendermos cada vez mais o que Deus tem para conosco através do ensino bíblico para a nossa vida. Quando nós observamos a palavra de Deus em Efésios do capítulo 5, quando Paulo ele traz essa reflexão, esse ensinamento para os irmãos da igreja de Éfeso, para que os irmãos entendessem e compreendessem o que é ter uma vida realmente próxima, mais próxima diante de Deus, mais próxima da palavra, mais próxima da verdade. Primeiro ponto que ele vai ensinando é: sede imitadores de Deus como filhos amados. Quando ele traz essa reflexão, meus irmãos, ele traz a compreensão de que a mudança e a estrutura da palavra de Deus sobre a nossa vida requer o aceite da palavra para que isso possa acontecer sobre nós. E quando nós aceitamos a palavra como mudança de vida, como transformação na nossa vida, nós vamos nos caracterizando cada vez mais a Cristo, caracterizando cada vez mais a Deus sobre nós, imitando o próprio Deus, não em atos divinos, não porque Deus é divino, é o Pai, é o Supremo Superior, não é nesse contexto. O contexto é imitando o Pai diante da sua índole, do seu caráter, como filhos amados, amando a sua palavra, vivendo a sua palavra, acreditando na sua palavra, tendo fé na sua palavra, pois que quando temos fé, vivemos o impossível. Quando temos fé, acreditamos nas impossibilidades de Deus sobre a nossa vida. Isso é muito importante. Isso é de suma importância, essa transformação. E para essa transformação acontecer, eu preciso acreditar no Senhor, crer no Senhor, porque o próprio Pai revelou a sua palavra ao apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Primeiro ponto, acreditar e confiar na palavra de Deus, na transformação. Segundo ponto, vivenciar isso. Quando nós vivenciando isso, aumenta a nossa fé, a nossa certeza, nossa esperança em relação a isso. E quando nós estamos acreditando e vivenciando isso, nós, diante do Pai, na certeza da palavra,
na certificação da palavra, nós iremos estar crescendo no reino de Deus, favorecendo com que o reino de Deus sobre a face da terra há crescimento. Por quê? Porque existe um povo que não só diz que é lavado, não só diz que é remido e que é de boas obras, mas um povo que é visto pela sociedade como imitadores de Deus, imitadores de Cristo, cheio da verdade de vida, cheio da verdade na sua forma de ser, na sua sinceridade de palavras, na sua honestidade, no seu caráter cristão. Há uma mente cristocêntrica, uma mente de Cristo, o sentimento de Cristo, e quando tem essas coisas, o Espírito Santo, ele tem liberdade plena de operar, de agir sobre a vida do crente. Aí se sai de um nível crente, passa a ser a um nível servo, e nos finais passa a ser um nível cristão. Então a pessoa, quando aceita Jesus, primeiro ponto, crê. Ele está crendo, ele é crente, mas Jesus quer muito mais do que isso, porque não quer que nós sejamos apenas crentes. Jesus quer que nós saímos da camada espiritual crente, passamos a servir ao Pai em espírito e em verdade, e aí é servo, servir ao Pai. E quando nós servimos ao Pai em espírito e aí vem o que? A revelação de Jesus sobre a nossa vida. A revelação de Jesus é aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele irá fazer sobre nós. Então esses 3 pontos: o que ele fez, morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância, nos justificou diante do Pai por causa da sua palavra, do seu ato vicário de sacrifício de cruz, pelo teu sangue, pela sua água, a água da vida, nos deu a oportunidade de sermos justificados diante de Deus. Haja vista que quando Paulo disse que nós não estávamos diante do Pai para ser justificados, não tínhamos como, diante das nossas razões, nossas verdades, nossas palavras, não tínhamos como ser justificado diante de Deus. Aí Jesus nos justificou por causa que ele se converteu-se o quê? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele foi o cordeiro que nos justificou. Então ele foi o sacrifício que nos colocou diante do Pai para nos dar a vida e vida com abundância, a oportunidade de prosseguirmos, reconhecermos e entendermos esse ato de Jesus. E o terceiro ponto é a forma de que Jesus trabalha na vida dos seus, de milagres, de livramento, de bênção, de graça, a graça que é Cristo sobre a nós. Então temos uma vida com a graça, uma vida agraciada, um ministério agraciado, uma família agraciada. Por quê? Porque Cristo está no meio, porque Cristo está na família, porque Cristo está reinando nos lares. Mas para Cristo reinar nos lares, preciso o aceite a sua palavra, o aceite a sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade liberta, a verdade me transforma, a minha verdade me faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Isaías profetizou, Isaías 53, eis que faço uma coisa nova. Essa novidade de Deus, a qual o Espírito de Deus e o próprio Cristo quer realizar sobre nós, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos seus, daqueles que falam e proclamam o seu nome. Aí olhamos também Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar, clamar, então eu virei do céu, clamarei e sararei a sua terra. Então esse sarar a sua terra resume lá quando o profeta Isaías 53 disse, por causa das suas pisaduras somos sarados. Sarado nossa vida espiritual, sarado uma cura espiritual, ser mudado e transformado por uma cura espiritual, por ser sarado, e pelas suas pisaduras nos faz novo, nos faz transformado por poder do reino crescente do Senhor sobre a nossa vida. Haja interessante o processo de Deus. Duas coisas. Primeiro, cresceu o seu reino espiritual e o reino celestial do Pai sobre a terra. E esse crescimento do reino celestial do Pai sobre a terra, aonde ele convoca as pessoas, ele chama as pessoas, porque o Senhor, ele chama as pessoas, tira do monturo do pecado, quebra as correntes,
quebra as algemas para nos fazermos libertos na presença do Senhor. Isso sim é uma vida de conhecer a verdade, de viver dessa verdade, de viver a resposta de Cristo através da sua que ele orou em João 17. Pai, eles estão do mundo, mas eles não são do mundo. Revelei a tua palavra aos homens, os homens receberam. Eles são seu, mas tu me deste a mim. Então entrego a ele para que eles vejam diante de ti a tua glória, a mesma glória que está contigo, que estava comigo. Então essa revelação é a revelação da verdade, é a revelação da estrutura do que realmente é ter uma vida de sorte que há vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu estou diante desse sentimento que houve em Cristo Jesus, realmente eu vou sendo caracterizado com Deus o que? Imitadores do Pai, imitadores do Senhor, pelo poder transformador. Haja vista que nós estamos falando de transformação. Sabe por quê, irmãos? É necessário com que a igreja evangélica brasileira precisa sempre estar sendo transformada sua mente pela renovação do Espírito, da mesma forma que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, 2, transformado pela renovação do Espírito, porque quando somos transformados pela renovação do Espírito, nos apresentamos diante do Pai, com nossos corpos santo e agradável diante do Senhor. Para quê? Para que o mundo testemunhe e veja que é uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja mudada e resgatada, não uma religião, a religiosidade, não uma seita, mas a igreja de Cristo estabelecida sobre a face da terra. Vamos ver um versículo bíblico, Atos capítulo 11, versículo 26, veja comigo. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso se denota como transformação. Isso se denota como o chamado de Deus sobre a face daqueles que os aceitaram, daqueles que entenderam o processo da verdade, daquilo que Cristo estava realizando. Quando houve a palavra pregada, a palavra ensinada, eles ouviram, foram tocados pelo Espírito Santo, a palavra fez valer o projeto de Deus sobre a vida deles, e eles se começaram a ser os primeiros discípulos. A formação dos discípulos, os primeiros seguidores de Cristo, entendendo o propósito de Cristo, entendendo o propósito do Rei, entendendo o propósito de salvação, entendendo o propósito de libertação sobre a vida, não só deles, mas a vida de todos aqueles que precisavam ser futuras discípulas, e depois contextualizando ali da Antioquia, a primeira igreja primitiva, aonde o poder de Deus já estava acontecendo, de várias circunvizinhanças, de várias nações, o poder de Deus transformando, tocando as vidas e formando novos discípulos para que formasse uma igreja de Cristo estabelecida sobre a terra. Atos capítulo 26, versículo 28, quando Paulo estava diante de Agripa, Paulo diz, ele ouviu ele dizer: poucos me querem me persuadir e que me faça cristão. Eu entendo que na sequência Paulo disse: bem, ótimo que se fosse, que quando o Senhor, ó Rei, fosse convertido por causa do Evangelho e por causa do poder transformador de Jesus Cristo, porque ele estava pregando a palavra da salvação, aonde Paulo persuadindo o Evangelho do Senhor. Cristão que entende a palavra, ele vai persuadir o Evangelho do Senhor, ele não negligencia o Evangelho, não rejeita o Evangelho, não foge do Evangelho, não omite o Evangelho, porque ele está vivendo a verdade. Ele tem a verdade como regra de fé, ele tem a verdade como conduta, um comportamento, postura, e principalmente o desejo maior do cristão é com que o reino de Deus cresça. Por que o reino de Deus cresça? Porque ele tem visão de reino, ele tem visão do Espírito, ele tem visão de Deus sobre a vida dele, precisando cada vez mais
aumentar o desejo do discernimento sobre a vida desse cristão, para que ele entenda e compreenda o que é de Deus, o que não é de Deus e o que é dos homens, para ele ter uma vida de compreensão direta e não ser enganado pelas heresias, pelos ensinamentos fúteis, pelos ensinamentos vazios, pelos ensinamentos que não levam a lugar nenhum, a não ser outro lugar que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, quando Paulo traz essas palavras, ele traz palavras de poder de Deus. Ele caracteriza aquilo que ele disse, que, ó irmãos, quando ele foi na igreja de Colossos, ó irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidades de palavra, mas eu fui com poder e com a graça renovadora do poder do Espírito Santo de Deus, do Evangelho. Sabe o que é isso? É você falar aquilo que você aprendeu de Deus, é falar aquilo que você entendeu já de Deus sobre a tua vida, e deixar Deus trabalhar sobre você. Para eu ser imitador, eu preciso cultivar isso, manutenção sobre isso, para que eu possa ser visto como Pai, como imitador do Pai, imitador da palavra, imitador, espelhamento de Cristo sobre a nossa vida, para que isso mude o meu caráter, mude a minha pessoa, para que não venha a ter coisas que Deus não se agrada, mas venha a ser o quê? Uma obra perfeita e agradável, como diz a palavra, que precisamos se apresentar a Deus como um bom perfume de Cristo. Quando nós se apresentamos a Deus como um bom perfume de Cristo, Deus se agrada, a força de Deus vai agindo sobre nós. Por isso que quando Deus se agrada, nós estamos aquela manutenção do versículo que nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, é a manutenção disso. Então, a vida promove isso, a vida ministerial promove isso, a vida sentimental promove isso, a vida eclesiástica promove isso. E quando tem comunhão, aonde tem a comunhão, há a presença do Senhor, a presença do Espírito, e há o poder executável da palavra de Deus sobre este lugar. E quando há o poder de Deus executando sobre este lugar, você vai bem, tua vida vai bem, as coisas que você faz vai bem, a tua família vai bem, tua casa vai bem, os projetos vai bem, teu trabalho vai bem, tudo vai bem. Por quê? Porque Deus se faz presença, porque Deus está atuando, operando e realizando grandes obras, e o nome do Senhor vai sendo engrandecido para a glória de Deus. Vamos ver um versículo, 1 João, no capítulo 2, versículo 27. Amados irmãos, diz o apóstolo João: a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, que é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. Então você pega esse versículo, você entende e traz ele para a tua vida. Primeiro ponto, quando Deus te chamou para uma grande obra, para um propósito muito grande, e esse propósito precisa estar envolvido no conhecimento, precisa estar envolvido no aperfeiçoamento de Deus sobre as nossas fraquezas, como Paulo nos ensina. Precisa estar a presença de Deus sobre a nossa vida, para que haja cada vez mais o temor diante do Pai, para que haja cada vez mais a reverência diante do Pai. Aonde tu vai? Eu vou cultuar Deus. Precisa ter reverência. Aonde tu vai? Eu vou cultuar Deus. Precisa saber que Ele estará no meio. Aonde tu vai? Eu vou cultuar Deus. Então eu preciso entender que ao cultuar Deus, precisa ter sinceridade, espiritualidade e verdade. Sinceridade da minha forma de me apresentar, aceitando a sua palavra, aceitando a obra. Precisa ter o que? Espiritualidade. O Espírito Santo falando, interagindo, operando, curando, salvando sobre o nosso meio. E a última parte, que é a verdade. Aí Cristo é a verdade com a sua palavra. Em verdade vos digo. Verdade, Cristo, e verdade, palavra. Então a palavra está associada sempre na pessoa bendita de Cristo sobre nós. E quando há essa verdade, essa sinceridade e essa espiritualidade,
a unção de Deus sobre a nossa vida. Unção não é aquela que as pessoas acham que simplesmente é só no óleo de ungir. Unção aqui está falando é a unção da presença da glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Presença gloriosa é a unção que já foi dado, que nos recebeste quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. E quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, o processo de libertação, o processo de mudança, o Senhor agindo, o Senhor realizando, o Senhor repreendendo o que precisa ser repreendido, o Senhor ensinando o que precisa ser ensinado, o Senhor mostrando o que precisa ser mostrado, o Senhor dando crescimento e dando a sua palavra para que possamos se alimentar e entender não só o chamado e os propósitos, mas entender a forma de Deus trabalhar sobre a nossa vida, a forma de Deus executar grandes coisas sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E aí o versículo da carta do apóstolo diz que nós já recebemos, e porque se nós recebemos, essa necessidade que nós temos seja ensinado pelo poder de Deus. Interessante e profundo crente precisa buscar ensinamento de Deus para ter uma vida mais com Deus. Foge dos ventos de heresia, foge dos ventos de que estão muitos por aí ensinando certas coisas. Se adentre na palavra, se aprofunde na palavra. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus graça, peça a Deus, dai-nos entendimento e compreensão para entender a tua palavra, para eu obedecer a tua palavra, para eu continuar sendo justificado por causa da tua palavra, para eu ser visto diante do Pai por causa da tua palavra, cada vez mais o nosso nome no livro da vida por causa da palavra. Então não é que alguém estranho vos ensine, mas porque isso já está em vós e vai se aperfeiçoando e vai se aprimorando, para que a verdadeira razão esteja em vós, não em mentira, porque Ele ensinou, porque esse ensinamento nos traz a permanência, porque quando fomos tocados pelo Evangelho, tocados pelo poder de Deus, a permanência nos faz produzir continuidade. Quando nós não fomos tocados, quando a pessoa não é tocada, não teve encontro com Jesus, não tem permanência. Os ventos vêm, as falsas doutrinas vêm, e a heresia vem, e não tem firmeza espiritual, não tem raiz espiritual. Por que não tem? Porque não se aprofundou na palavra, não mergulhou no ensinamento, rejeitou a sã palavra, a lei do Senhor, os estatutos do Pai, não absorveu os ensinamentos como regra de vida, estilo de vida, mudança de vida. E aí o que acontece? Veio as adversidades, veio as provações, veio os ventos, e aí a pessoa não consegue firmar, porque está longe das raízes, para se manter firme na presença do Senhor, e acreditando que tudo é uma fase, a mesma fase que se deu início de uma provação ou de uma situação, ela tem início, meio e fim. O interessante é que quando nós cremos, quando nós confiamos e quando nós estamos na presença, Jesus passa junto com nós. Jesus passa junto com nós nos ventos, nas adversidades e nas situações difíceis, porque Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos rejeitou. De maneira nenhuma vos lançarei fora, diz o Senhor. Então o Senhor está sempre conosco, mas é necessário eu estiver com Ele. Ele está conosco por causa da sua presença gloriosa, mas eu preciso estar com Ele. Para que eu preciso estar com Ele? Porque eu acredito no Salvador, confio no Salvador, confio no meu libertador, no meu resgatador, e aquele que me justifica todo dia diante do Pai. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa herdada da geração do erro de Adão e Eva, mas a Bíblia diz
que Ele está sempre pronto para nos perdoar, nosso advogado, sempre pronto para nos colocar diante do Pai, para nos perdoar e nos justificar. Mas para isso acontecer, eu preciso ter firmeza na palavra para eu não errar. Assim como o salmista Davi disse: Pai, eu pequei contra ti e a tua palavra, coloque em mim um coração novo, coloque em mim um coração justificado, transformado, para eu não pecar contra ti, não errar contra o Senhor. E na oração ele fecha: não retire de mim o teu espírito. O que era mais importante na visão do rei Davi naquela época era estar longe, não estar longe do Espírito Santo. Ele precisava do Espírito. Nós, como igreja de Cristo, precisamos sempre do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se nós não tiver o Espírito Santo de Deus sobre vida, o que será de nós, irmãos? O que será de você que se diz ser cristão? O que será de você que se diz ser uma pessoa de Deus, se o Espírito Santo não estiver em tua vida, te ajudando, te fazendo lembrar de todas as coisas, te fazendo lembrar da palavra de Deus, te fazendo lembrar que você precisa de Deus, curando a tua vida, as tuas enfermidades, a tua alma? Quer ser imitador de Deus? Precisa ter uma alma curada, precisa ter uma vida curada, precisa ser os teus pecados ser perdoados, precisa o teu nome estar escrito no livro da vida, porque esses são os verdadeiros imitadores e não os enganadores de Deus. Esses são os verdadeiros imitadores, porque quando são os verdadeiros imitadores, eles têm um propósito na mente de realizar aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus ama. Deus ama a humanidade. Deus deixou a tua palavra para que a humanidade exercesse. Então, quando a humanidade exerce a sua palavra como aceitação, como regra de vida, Deus não só se agrada, mas Deus perdoa a nossa vida, Deus perdoa nossas faltas, Deus perdoa nossas fraquezas, Deus dá saúde para você prosseguir, para você avançar, para você evoluir, ser mais aprimorado. Mas para isso acontecer, eu preciso andar com Jesus, eu preciso andar com a sua palavra. Não estou falando de religiosidade, a qual muitas pessoas pensam. Eu estou falando poder de mudança, mudança de vida. Estou falando de aceitar aquele que realmente conhece o seu interior, conhece o meu interior, conhece a planta do teu pé, do meu pé até o alto da cabeça, sabe de todas as coisas, conhece o meu ontem, conhece o meu hoje e conhece o meu amanhã. Eu não sei o meu daqui a pouco, meu coração pode estar enganoso, mas aquele que é fiel, além de nunca dormir, nunca perdeu uma batalha, nunca errou, nunca foi frustrado, nunca foi desanimado, ele sempre venceu, porque Deus é Deus, e onde ele está na batalha, a vitória é certa, porque o Senhor peleja por nós, por aqueles que imitam a Ele, em caráter, em verdade, em atitude, em comunhão, em Bíblia, em louvor. Imita o Senhor na sua obra. Visão de reino, sabe? Visão de reino. O que você tem aí, irmão? Você tem visão de reino? Se você tem visão de reino, Deus está contigo de uma forma muito especial, numa forma muito gloriosa, muito bondosa. Por quê? Porque você tem visão de reino, você tem visão de crescimento do reino de Deus. Agora, quando você não tem visão de reino, quando você não tem visão de crescimento da obra, quando você não tem uma visão que faz com que o nome dele seja glorificado através das obras, você não sai disso. Você está estagnado, você está morto espiritual, você não consegue ter uma vida de imitação a Deus. Você acha que tem, você produz situações mostrando que tem, mas diante de Deus não tem. Por quê? Porque não tem resultado, porque não tem crescimento, não evoluiu na obra do Senhor e não deixou Deus ser o único e o primeiro sobre todas as coisas. Quando nós aprendemos essas coisas, nós vamos lá para a carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4,
Versículo 16 diz: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. É aquilo que eu acabei de dizer: obras, situações, adversidades, provações, situações que Deus permite por alguns pontos. Se permite porque eu procurei, se permite porque é Deus que permitiu, ou se permite porque o diabo veio até a mim e eu estava aberto para com ele. Então, nesses 3 pontos, onde eu preciso ter discernimento e compreensão, e entender o propósito, se é o propósito do maligno, se é o propósito humano apenas, ou é o propósito de Deus. Se é o propósito do maligno, ele vai vir, vai me colocar uma alusão das coisas, um encantamento, achando que eu estou bem com Deus, que eu estou firme com Deus, mas a minha vida está sendo uma ruína espiritual, estou caminhando para o inferno. Se é um propósito maligno, ele está trabalhando para que eu entenda que Deus está comigo, mas na verdade eu estou longe de Deus, não tem mais nada de Deus. Os costumes, os hábitos, a velha criatura está reinando, está operando e pilotando a sua vida. Situações como essa não tem como ser imitador de Deus. Em contrapartida, a situação humana, aonde apenas a velha pessoa que toma as suas atitudes, as suas razões, situações, tomada de decisões, aonde não tem Deus envolvido e não tem o diabo envolvido, apenas o fator humano, se enquadra naquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o nosso coração é enganoso, e aí erramos, e aí queremos resposta de Deus e não encontramos, porque Deus não está envolvido sobre isso. E o propósito maligno, o propósito de Deus é para que todas as coisas do nosso pensamento e do nosso agir possamos colocar Deus à frente de todas as coisas, não o intelecto humano, não a formação acadêmica, não a sua formação e as suas condições financeiras, mas colocando o próprio Deus como o primeiro de todas as coisas, como o degrau de todas as coisas. E quando Deus é o degrau de todas as coisas, ele, o Espírito Santo, vai te direcionando, vai falando contigo, vai revelando, vai mostrando, vai te dando visão, vai te dando sonho de Deus, visão de Deus, revelação do Espírito sobre a tua vida, vontade de você ler a palavra, e ele vai revelando, vai te constituindo uma pessoa com conhecimento da vontade e da verdade de Deus, vai te dando aquela graça. Qual é a graça? A presença de Cristo, que é a graça sobre nós. E quando temos essa vida com a graça, nós vivemos isso aqui que Pedro disse, que nós padecemos situações de rejeição por você ser cristão, padecemos frustrações por aquilo que as pessoas pensam e imaginam de você, pelo fato de você ser cristão, do fato de você ter uma Bíblia na mão, do fato de você abrir a palavra e ler, situações adversas. Pedro disse: não olhe para essas coisas e não se envergonhe por você ser cristão, porque aquele que rejeita a palavra e rejeita o próprio Cristo, diante do Pai e diante do céu, o Senhor te rejeitará naquele grande dia. Então, para isso não acontecer, é muito simples: mergulhe na palavra de Deus, aceite como ela realmente é, para os propósitos melhores de Deus sobre a tua vida, e deixe Deus transformar, e deixe Deus operar. Mas tudo tem um procedimento, irmãos. Tudo tem um procedimento do Pai para que você seja melhor na presença dele, para que você tenha uma maturidade espiritual, para que você tenha crescimento espiritual na presença do Senhor. Não como meninas que estão acostumados com um alimento leve, com um alimento pequeno que sacia rapidamente a sua fome, mas com um alimento sólido, um alimento vindo do alto, alimento que realmente possa te fortalecer a tua vida e te dar condições de você superar e passar, e dizendo glória a Deus ainda, porque a Bíblia diz: em tudo dai glória. E quando você tudo dai glória, você se caracteriza diante do mundo espiritual, que você está no envolvimento, que você está envolvida no mundo espiritual de Deus sobre a tua vida. Porque quando nós não se envergonhamos
e deixamos esse versículo acontecer sobre nós, diz aqui o apóstolo Pedro que o Pai é glorificado por essa parte, o Pai é exaltado por essa parte. Então, meus amados e queridos irmãos, coisa profunda é sair de um estado espiritual e atingir outro nível de espiritualidade, para que isso agrade o Pai, agrade o Espírito e principalmente todos possam ver que você é uma pessoa de Deus de verdade, que possam ver que você é uma pessoa realmente mudada pelo poder transformador do Evangelho. E quando o Evangelho que foi estabelecido para que o reino do Pai crescesse, e o reino do Pai estabelecido sobre a face da terra, para que as pessoas saíssem da sua vida de pecado e adentrassem no mundo de libertação. Então o nome do Senhor é exaltado por essa aceitação. Lucas, no capítulo 14, versículo 27, vamos verificar. Diz a palavra de Deus: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tudo isso se caracteriza como imitador. Quando o nosso irmão amado Lucas disse isso, nos traz a revelação que quando nós estamos na presença de Jesus, na presença de Deus, assim como Jesus levou a cruz, mas não era a cruz dele, não era feita somente para ele, justificando e levando nossos pecados para ser aniquilado na cruz, levando nossos pecados para ser destruído lá na cruz, para vencer a morte lá na cruz. E quando Jesus traz esse entendimento, traz a igreja hoje, igreja amada, necessário com que cada um de nós leve a nossa cruz, para que na simbologia de caminhada para com Cristo, junto com Cristo, e o Pai exaltando, porque não deixei a cruz no meio do caminho, não rejeitei a cruz por achar que ela era pesada demais para comigo, mas a Bíblia ensina que Deus não dá prova maior por aquilo que nós não suportamos, por aquilo que nós não conseguimos. Então a cruz caracterizada nessa provação, da mesma forma que o homem humano, Jesus, levou a cruz pesada, que o machucava, que estava ali moldando o seu corpo com dores. Então a mesma forma é a cruz na simbologia da caminhada cristã. Então diz Lucas que aquele que não levar a sua cruz, de maneira nenhuma pode vir até Jesus, não pode ser constituído como seguidor, como discípula de Cristo, muito menos imitadores. Sabe por quê? Porque não está levando a sua cruz, rejeitou a cruz da salvação, rejeitou a tua chamada, rejeitou o processo de Deus. A palavra de Deus nos ensina: pior é aquele que nunca ouviu e não sabe do Evangelho, do que aquele que ouviu, do que aquele que pregou, do aquele que sentiu e foste ensinado e o rejeitou. Por quê? Porque teve o prazer, a oportunidade de provar o mel, de provar a palavra, sentir a palavra. Por isso que quando Deus traz a revelação do rolo para Ezequiel, Daniel e João, ele disse: filho do homem, o que viste? Ei, Senhor, eu vejo um rolo. Viste muito bem, então pegue o rolo e coma desse rolo. E quando eles comeram desse rolo, sentiram um gosto agradável, apreciável, açucarado sobre os seus lábios e sobre a sua boca. O que está sentindo, filho do homem? Eu sinto algo doce. E muito bem, então engula desse rolo, sinta esse livro fazer efeito sobre o seu ventre. E quando fez o efeito sobre o seu ventre, filho do homem, o que está sentindo? Ah, Senhor, sinto algo amargo, algo difícil, algo doloroso, algo que está me pegando dentro de mim. Muito bem, assim é a palavra de Deus. Entra como um doce, açucarado, um mel apreciável. Tudo é gostoso, tudo é lindo, tudo é doce, mas quando ela começa a fazer o efeito sobre a nossa vida pecaminosa, aí vem a dor no ventre, aí começa a sentir dores, aí começa a sentir situações difíceis. O efeito colateral é o poder da mudança da palavra sobre a nossa vida, é o poder da palavra mudando as vidas. E aí Jesus
disse: aquele que crê em mim, fluirá a água da vida sobre o seu ventre, porque comeu da palavra, engoliu a palavra, sentiu a palavra, mas se está crendo, ele está fazendo grandes obras, água da vida, água transformadora e mudança poderosa, e o Pai sendo glorificado por essa ação. Louvado seja Deus. Quer ser discípulo de Cristo? Quer ser discípulo de Cristo? Quer ser imitador de Cristo? Faça a obra, seja homem e mulher de Deus, seja um jovem de Deus, seja um adolescente de Deus, para que Ele te veja e contempla o próprio Filho dele sobre a nossa vida. Coisa boa, irmãos, coisa maravilhosa é caminhar e saber que Deus olha em nós e vê o seu próprio Filho, vê o seu próprio Espírito agindo sobre nossa vida. Sabe o que é isso? É o ato de Deus sendo validado, certificado sobre nossas obras humanas, sobre o nosso aceite humano. É as obras do Pai sendo vivenciado por causa de Cristo, que nos resgatou e nos deu essa oportunidade de ser visto por Deus. Da mesma forma, Mateus no capítulo 28, versículo 20, observe comigo na palavra de Deus: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, Jesus, ele traz essa visão, esse ensinamento, na revelação dele para o nosso irmão Mateus, que ele ensinou, mas ele ensinou para também nos houvesse a guarda, para que nós tivéssemos guardando todas as coisas e guardando a sua palavra para executá-la, guardando seu mandado para executar, guardando a sua lei para ser realizada, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo. O mandamento de Cristo que estabeleceu diante da graça que nós vivemos, para que contemplamos que quando amamos a Deus sobre todas as coisas, eu não amo somente aquilo que eu quero, não amo somente aquilo que eu realizo, sabe? Eu não coloco isso como o alto sobre todas as coisas, mas coloco Deus, porque Ele deu a saúde, Ele deu força, Ele deu respiro, Ele deu fôlego, Ele deu a condição. Então Deus sobre todas as coisas, tudo, Deus sobre todas as coisas, e o próximo como igualdade, a empatia espiritual, a empatia cristã, o sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento que houve do Espírito Santo sobre nós, porque poderia o próprio Cristo rejeitar o segmento da palavra, quando ele estava lá no Getsemane, orando para o Pai, quando depois que ele foi confrontado perante aqueles soldados, ele disse uma frase muito importante, que se eu orar perante o Pai e pedir uma legião de anjos, tudo isso aqui é destruído, Ele me livra dessa situação, eu volto para o trono de glória, eu volto para onde eu estava. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele continuou o processo da chamada. Jesus, ele continuou o processo do resgate, salvar o que estava perdido, trazer de volta o que estava estranho, trazer de volta o que estava escuro diante dos olhos do Senhor. E ele ainda disse que, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele estava convicto de uma coisa: seja toda feita a tua vontade, ó Pai. Ele estava crendo na vontade do Pai. O Jesus humano estava preocupado, o Jesus humano estava ansioso, o Jesus humano estava com medo de cruz, mas o Jesus divino estava como um bálsamo, com a certeza e com a esperança de continuar na obra, de continuar na caminhada, carregando a sua cruz até o fim, acreditando no processo do Pai, acreditando que chegando lá na ponta, o Pai vai dar a resposta, o Pai vai fazer algo novo, algo glorioso. Sabe o que é isso? É a parte espiritual lutando contra a nossa parte carnal, a nosso fator humano brigando contra o nosso espírito, dizendo que não conseguiremos, que não avançaremos e não vai dar certo. Mas Jesus lá no fundo, na nossa alma, continua
continue, persiste, não desiste, porque aquele que for até o fim será salvo. Aquele que crê e proclamar a sua palavra será salvo. Aquele que for caminhante sobre a palavra será visto como um servo fiel, servo eleito. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra nas mansões celestiais que foi preparada antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso? É o Espírito que nos faz lembrar que está chegando a hora, o encontro com o noivo, a hora do encontro. Os imitadores andam com a lamparina acesa, os imitadores andam com a lamparina cheia de azeite, sabendo que o novo está vindo, o grande encontro está chegando, a grande hora, o grande dia do Senhor está vindo sobre nós. E quando ele vir e olhar para mim e para você, não encontrar azeite sobre a lâmpada, eu vou ser negligente, eu vou estar frustrado, eu vou estar que nem Mateus 7:21. Nós pregamos, nós falamos, nós ensinamos, nós louvamos, cantamos, fazemos evangelização, fazemos visita, fazemos todas as coisas. Mateus 7:21, não te conheço, não sabemos quem é você aqui nesse reino. Por quê? Porque você nunca teve Deus na vida. Foi só uma aparência, foi só algo para que os homens vejam, foi só algo para que os homens se encantem. Mas no mundo real, celestial, ninguém sabe quem é você, ninguém entende quem é você. A tua palavra, ninguém te conhece aqui nesse lugar. Sai e daqui, maldito, porque foste lançado no fogo eterno, porque aqui ninguém te conhece. Olha só a estrutura das coisas, meus amados. Ser imitadores de Deus é grandes desafios, desafios próprios, guerras internas, aceitação internas. Por isso que Jesus disse, ensinando a tua palavra. Crente que não quer saber de ensinamento de Jesus é um crente fraco, é um crente raquítico espiritual, anêmico, não tem nada de Deus, vazio, é só um som que não sai nada de Deus, porque não tem palavra, não medita na palavra, não estuda a palavra, rejeita os ensinamentos de Deus na casa do Senhor, vai morrendo espiritualmente, vai se enquadrando aos homens ruins, aos homens que a qual Paulo disse para Timóteo, homens que têm o seu comichão de heresias, comichão de ensinamentos humanos, que qual trocaram a verdade de Deus pela mentira do inimigo, do diabo, a qual encantou muitas pessoas, que achando que Deus, ele é de um jeito, mas a sua palavra diz que ele é de outro jeito. Na palavra de Deus, quando ele diz ensinando todas as coisas, porque ele está conosco todos os dias, convosco até a consumação do século. Jesus está com a sua igreja. Jesus não está em igreja humanas. Não, Jesus não está em igrejas constituído por homens apenas. Jesus está aonde Deus coloca homens e mulheres para prosseguir avante na tua obra, para o crescimento do teu reino. Ele faz presença, porque esses homens e essas mulheres que estão estabelecendo o crescimento do teu reino têm a mente de Jesus, têm a liberalidade da permissão do Espírito Santo ter a oportunidade de operar grandemente. Aí Jesus se faz presença. Ele é o Senhor dessa obra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mateus 28:20. Ele é o Senhor que nos ensina. Ele é o Senhor que está conosco todos os dias. 1 João no capítulo 2, versículo 6. Vamos ver. Aquele que diz, olha aí, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se eu sou imitador de Jesus, existe uma transformação. Eu preciso entender a forma de que Deus opera, para eu ser realmente pessoas que dizemos que somos de Jesus. Se somos com ele, falamos no estilo dele, sentimos a obra como ele sentiu, falamos o evangelho como ele nos ensinou, apregamos a palavra pela autoridade e o direcionamento
direcionamento do Espírito do Senhor. Não é direcionamento humano, não é Ctrl+C, Ctrl+V, de A, de B, de C. É no direcionamento do Espírito Santo. É na leitura, é na profundidade, é no choro, é na lágrima, é se mergulhar no propósito da palavra. Aí o Espírito faz presença, o Espírito fala com as vidas, o Espírito renova as vidas, o Espírito cura as vidas. Sabe por quê? Porque nessa palavra é o Espírito que está trabalhando, é o Espírito que está operando e exaltando o nome do Pai sobre todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como ele andou como? Ele andou em comunhão, ele andou como? Ele andou em perdão, ele andou como? Ele andou abraçando as vidas, recebendo as vidas. Ele andou como? Ele andou exaltando o Pai na humildade, na simplicidade do Espírito. Como que ele andou? E assim como ele andou, ele ensina a igreja hoje, nesse presente século, a andar dessa mesma forma, para que seja realmente a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, por você estar conosco aqui, nesse chat aqui do YouTube, que você tem mandado aqui a mensagem. Deus abençoe a todos que estão aqui. Deus abençoe a todos que têm disponibilizado um momento de Deus sobre a tua vida, um momento de edificação, um momento de crescimento sobre a tua vida, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, crescemos na graça e no conhecimento. Ser imitador de Deus é crescer na graça e no conhecimento. Graça, Jesus Cristo. Conhecimento, palavra de Deus. Quando eu quero conhecer a Cristo, preciso me aprofundar na sua palavra. Quando eu quero crescer em Cristo, então eu preciso me aprofundar em Cristo, através da oração e através da minha vida para com Ele. Então eu quero louvar a Deus por você estar conosco até aqui. Continue compartilhando, abençoando essa obra, nesses pequenos gestos. Deus faz grandes coisas. Deus abençoe a tua vida. Quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Se inscreva aqui no canal TVS News, aqui no YouTube. Abençoe essa obra também. Comente esse programa se tem abençoado a tua vida. Se inscreva aqui nesse canal aqui, Fábio Vladimir. Se inscreva, dá aquele joinha, esteja conosco lá, fazendo crescer a palavra de Deus, disseminando a palavra entre as nações. Que Deus em Cristo continue te dando força, graça, aonde você estiver. Se você estiver na sua casa, se você estiver no teu trabalho ou em algum transporte, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal e que você tenha uma noite abençoada, uma noite riquíssima pelo poder do Espírito Santo, uma noite cheia da virtude do Pai, do Filho e do Espírito sobre a tua vida. Esteja sempre conosco e não esqueça, quarta-feira ao vivo aqui conosco, você tem um encontro com esse programa para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, e que você tenha uma noite abençoada e fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus.